Oi pessoal, tô aqui para falar sobre a minha maior conquista literária ou de leitura em 2020. Na verdade, a minha única conquista, não que eu tenha lido só esses livros, mas foi uma conquista, digamos assim, de leitura em 2020, que foi ler os 6 volumes de Terra Mar de Earthsea, da Ursula Le Guin. Eu tenho os 3 primeiros volumes, ou a primeira trilogia, em livro físico, e os outros 3 eu li no meu Kindle. E eu li naquele volume grandão que chama The Books of Earthsea, que tem os 6 volumes, mais uns comentários da Úrsula e mais uns contos finais, assim, porque ela falava, eu não vou mais escrever Terra Mar, e aí de repente ela aparecia com outros contos, alguém pedia pra ela escrever outros contos, ela ia lá e escrevia. Então depois dos 6 volumes, sendo que o 5º volume, ou o 2º volume da 2ª trilogia, são contos, tanto que chama Tales of Earthsea, ela escreveu mais alguns contos que são colocados nesse calhamaço The Books of Earthsea. E aí você pergunta, nossa, mas por que assim chamar de 2 trilogias e não de uma hexalogia? Porque a Ursula Le Guin disse que queria que fosse tratado como 2 trilogias. E ela ter dito isso tem muito a ver com o período de tempo em que a história se passa em relação à vida dos protagonistas, né? A gente tem 2 personagens principais, assim, que são os condutores dessa história em Terra Mar, que são o Ged, que é o protagonista do primeiro livro, Feiticeiro de Terra Mar, ou A Wizard of Earthsea, e tem a Tenar, que é a personagem principal, ou uma das personagens principais, do 2º volume, The Tones of Atuan. Nesse livro que ela tá ao lado do Ged e tal. Então, na primeira parte, na primeira trilogia, esses personagens são muito jovens, eles estão saindo da adolescência, entrando na vida adulta. Já na 2ª trilogia, eles já são de meia idade. Muito da vida deles já se passou, muito da vida da Tenar já se passou, e a gente fica sabendo de como a vida dela aconteceu a partir de memórias dela, de fragmentos que ela vai contando. E o Ged também, ele já é um homem de meia idade, ele é um pouco mais velho que ela já é uma mulher de meia idade, ela já é uma viúva, inclusive. Então são 2 momentos muito diferentes da vida desses protagonistas, e por isso a Le Guin quis que fosse chamado de 2 trilogias. Então, o que é o ciclo Terra Mar? Sobre o que é essa história? É um épico de high fantasy que se passa num mundo que é todo constituído de ilhas. Esse mundo é chamado de Terra Mar, porque o mundo é um grande arquipélago, mas a gente tem uma divisão ali entre o arquipélago, que é a parte mais central do mundo. Inclusive tem um mapa no meu volume, a gente tem um mapa, no meu volume em português do primeiro livro, a gente tem um mapa de Terra Mar. Então dá pra ver que aqui no centro a gente tem o arquipélago, e aí mais pro domínio do norte a gente tem umas outras terras. Aí tem o domínio do leste, tem o domínio do sul, tem o domínio do oeste, aquela coisa bem preguiçosa que escritoras de fantasy fazem, em dividir o mundo assim, norte, sul, leste, leste. E a gente tem, fora esse arquipélago aqui do centro, que são essas pessoas, da vida dessas pessoas que a gente vai tratar na maioria dos livros, a gente tem as terras de Kargad. Aqui, as terras de Kargad são habitadas, melhor dizendo, por pessoas de tons de pele diferentes. A maioria dos nossos protagonistas são aqui do meio desse arquipélago, eles são pessoas de pele mais escura, então são pessoas de pele parda ou negra. E o pessoal da terra de Kargad que são pessoas brancas. Então a minoria das pessoas nesse mundo são de pessoas brancas e a maioria são de pessoas de pele escura. E entre essas pessoas de pele escura tem vários tons de pele, tem vários tipos de cabelo, tem várias constituições de corpo. Tem gente que é mais alta, tem gente que é mais baixa, tem gente que tem tendência a ser um pouco mais larguinho, tem gente que tem tendência a ser mais magro. Então a gente tem, basicamente, o mundo é dividido entre essas pessoas. Não vou dizer essas 2 porque não são só 2. Tem todo um leque de pessoas vivendo aqui no arquipélago. E
os dragões. A gente tem dois tipos de seres com inteligência nesse mundo. A gente tem os humanos e tem os dragões. Segundo a mitologia desse mundo, inclusive, os dragões e os humanos eram um único ser. Eles foram criados como um único ser, só que em determinado momento eles resolveram se dividir. E os homens ficaram com a terra e com o mar, e os dragões ficaram com o ar e com o fogo. Que a gente conhece dragões como criaturas de fogo, tá? Então são aqueles dragões da tradição de fantasy europeia. Tradição europeia de fantasy, que são os dragões que cospem fogo e são inteligentes e tudo. A gente tem a divisão entre os magos, que são os humanos com poder especial, que são os humanos que conseguem canalizar magia. A gente tem as pessoas comuns, a gente tem os dragões, e aí tem também uma aristocracia que tá bem dividida, porque a gente não tem um rei para esse mundo. Inclusive, no terceiro livro da primeira trilogia é o equivalente ao retorno do rei de Tolkien, porque um rei retorna para um certo trono que estava vago há muitos anos. Então a gente tem essa constituição social aí muito parecida com o que seria o começo da Idade Média na Europa. Então, a gente tem uma pseudo-Idade Média numa pseudo-Europa, que na verdade é um mundo feito de várias ilhas. Por falar em magos, o sistema de magia de FC, ele é muito, mas muito interessante. Assim, é um dos mais... ele é ímpar no fantasy. A Le Guin, ela construiu um sistema de magia que ele é baseado na língua, ele é baseado no idioma e ele é baseado no equilíbrio. Então, a gente tem duas línguas que são conhecidas, na verdade a gente tem três, né? A gente tem a língua do arquipélago, que é como se fosse a língua comum, o inglês comum. A gente tem a língua do pessoal de Kargad, das terras de Kargad. Eles têm uma língua própria deles, porque eles não gostam de magia, eles têm muito preconceito com o pessoal do arquipélago que usa magia, eles têm muito medo dos feiticeiros, medo e raiva, mas essa raiva vem do medo que eles têm dos feiticeiros. E a gente tem a língua da criação, que os Kargad recusam, porque eles recusam os feiticeiros. A língua da criação é uma língua criada pelo ser que deu origem a esse mundo. A gente não tem religião no arquipélago, a gente só tem religião em Kargad. A gente só tem religião no pessoal de Kargad, não tem religião no arquipélago, mas tem na mitologia deles esse ser que criou o mundo através de uma linguagem, a língua da criação. Ele criou Ea, que é o mundo. A questão da linguagem, ela é muito interessante e única, acho que única assim, no fantasy, de como a Le Guin usa essa linguagem da criação. No nosso mundo, significante e significado tem uma relação de arbitrariedade. Isso aqui é uma caneta, mas o nome caneta não é necessariamente isso aqui. Foi convencionado que isto aqui se chamaria caneta. Então esse aqui é o significado e o significante é caneta. Só que no mundo de Terra-Mar, na linguagem da criação, essa relação ela é diferente. Ela não é de arbitrariedade, ela é de unidade. O significante, o significado, o signo, eles têm uma relação de pertencimento. Então, caneta é isso aqui e isso aqui é uma caneta. O nome verdadeiro que eles chamam de nome verdadeiro. O nome verdadeiro das coisas só existe nessa outra língua, nessa língua que não é falada pelos humanos fluentemente, ela é falada pelos dragões ainda, é a língua da criação, e é com essa língua que os magos, os feiticeiros e as bruxas fazem magia. Então, o uso dessa língua, essa língua tem que ser usada com muito cuidado, com muita responsabilidade. As pessoas, elas têm um nome de uso social e elas têm o nome verdadeiro delas. O nome verdadeiro das pessoas é dado a elas por um mago, por uma feiticeira, mais ou menos ali no começo da adolescência. E as pessoas têm que guardar esse nome, porque esse nome é você e você é esse nome. Saber desse nome dá poder, quando outra pessoa sabe do seu nome verdadeiro, ela passa a ter poder sobre você se ela desejar, se ela quiser usar o seu nome para ter poder sobre você, ela tem. Então, por isso que nessa sociedade, as pessoas não dão o seu nome verdadeiro para muita gente,
Tem gente que nunca dá o nome verdadeiro dele pra ninguém, e tem gente que revela o nome verdadeiro pra mãe, ou pro companheiro, ou pro melhor amigo. Geralmente os magos sabem os nomes verdadeiros das pessoas, mas os magos são treinados na escola de magia de Rogue, então eles sabem que não devem usar o nome das pessoas para machucar elas, e devem usar o nome das coisas de forma muito respeitosa e com muita responsabilidade. E essa magia, ela é baseada no equilíbrio do universo, no equilíbrio do mundo. Então, por exemplo, quando eu quero transformar essa caneta numa outra coisa, eu geralmente vou fazer um feitiço de enganação. As pessoas vão ver essa caneta como outra coisa, vão ver essa caneta como um relógio. Só que eu posso transformar essa caneta num relógio de verdade. Mas para isso eu tô tirando do mundo aquela caneta e colocando um relógio. Então eu tô mexendo com o equilíbrio do planeta, na verdade, daquela Terra, daquele mundo. Tô mexendo com o equilíbrio daquele mundo. Isso é muito sério, isso tem que ser tratado de forma muito séria nesse universo. A Le Guin sempre foi muito questionada, e isso é um ponto muito importante desses livros, sobre personagens femininas, sobre protagonistas mulheres. O primeiro livro ela fez com um protagonista homem, é um homem negro, mas é um homem, e ela foi questionada, mas por que você como mulher não foi escrever uma protagonista? Foi escrever uma mulher, escrever sobre uma mulher. E a Le Guin, ela foi muito honesta na resposta dela sobre isso. Ela falou, olha, eu venho da tradição do fantasy masculino branco europeu. Eu não sabia que mulheres poderiam ser protagonistas, não existia isso na minha leitura, da tradição mesmo de onde ela vem. A gente vem da tradição dos épicos gregos, a gente vem da tradição do Tolkien. Então, chegou no momento em que ela foi questionada muito a respeito disso, e ela começou a se questionar, e é no momento em que ela entra em contato com o feminismo, e ela se descobre feminista e tal, e ela resolve escrever sobre a Tenar, no The Tomes of Atuan, que é o segundo volume da primeira trilogia. Só que a Tenar, ela precisa do Ged. No momento crucial da história, ela precisa do Ged. E muita gente ficou, mas você foi escrever, mas ainda assim a Tenar precisa do Ged. E a Le Guin fala, mas o Ged precisa da Tenar. Então, mais uma vez, ela traz a questão do equilíbrio para a história dela, o equilíbrio desse mundo e o equilíbrio para a história dela. A Tenar precisa do Ged, mas o Ged também precisa muito da Tenar. Eles têm uma relação de paridade. Ele não é superior a ela, ela não é superior a ele, dentro do contexto daquela história deles. Então, ela traz esse equilíbrio para a narrativa dela. Uma outra coisa muito bacana sobre esses livros é que, como são duas trilogias, são dois momentos muito diferentes da vida desses dois personagens principais, que é o Ged e a Tenar. Na segunda trilogia, eles são pessoas de meia idade. Então, o primeiro livro da segunda trilogia, que é Terranu, que trata dessa relação entre humanos e dragões, de como alguns seres são dragões e humanos ao mesmo tempo, mas ela é uma história que ela é contada de forma diferente, ela é um pouco mais lenta, ela é mais madura, ela lida com o amor na meia-idade, assim como pessoas maduras ou de meia-idade enxergam o amor, como elas se relacionam umas com as outras, com a sociedade, tudo isso, e o que a Tenar e o Ged aprenderam com o tempo, né? A Tenar já é uma viúva, o Ged já passou por poucas e boas nessa vida dele, também já é um homem de meia-idade, então tem essa... É bem diferente, assim. O próximo livro, que é Tales from Earthsea, a Le Guin, ela traz alguns contos que se passam antes do Ged, muito, muito antes da história do primeiro livro. Uns se passam mais ou menos ali na época da história do primeiro livro. E ela fez isso porque ela começou a se questionar o que estava acontecendo em Terramar, o que aconteceu em Terramar antes de existir a escola de magia de Rogue. Como que era a relação dessas pessoas de poder que conseguiam canalizar magia com a sociedade antes de existirem os magos de Rogue com todo esse poder, tanto o poder político quanto o poder de magia. Então ela vai explicar, ela traz umas historinhas sobre isso. Um fato interessante sobre eles é que os magos de Rogue, eles são celibatários. Então ela traz algumas histórias em que ela questiona a questão do celibato para conseguir ser um grande mago, como que isso afetou relacionamentos, como que as pessoas... Por exemplo, tem um rapaz que ele se apaixona por uma menina, que ela é uma bruxa, mas nesse mundo tem isso de mulheres não poderem ser magas, não poderem estudar na escola de Rogue.
elas são relegadas a uma magia mais baixa, são bruxas, nunca são magas, elas são relegadas a elas não têm poder político dentro dessa... Em relação à magia, elas não têm poder político, que é uma outra coisa que a Le Guin traz desse questionamento do papel da mulher na sociedade. E aí a gente tem esse rapaz e ele não consegue, simplesmente ele não fica em Rogue, ele nem chega aí a Rogue, parece. Ele não chega aí a Rogue, porque ele percebe que ele não pode viver sem aquela pessoa que ele ama. E se ele tivesse que ficar em Rogue, se ele tivesse que ser um mago, e ele tem potencial para ter sido um mago, ele teria que ser celibatário, então ele teria que desistir do amor da vida dele. Então ela traz todos esses... É como se ela fosse amarrando vários questionamentos que vão surgindo com o decorrer dos primeiros 3 ou os primeiros 4 livros. Ela vai amarrando e vai respondendo essas perguntas até o final da trilogia, que é The Other Wind, também traz um questionamento muito interessante sobre vida eterna, sobre como a gente entende perder as pessoas, e volta também a questão dos humanos, que também são dragões. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desta minha review, eu espero que vocês leiam o ciclo Terramar. Tem em português o Feiticeiro de Terramar, que é o primeiro volume, se eu não me engano. Tem o segundo volume também em português, mas para por aí, eu não sei se tem o terceiro volume, eu sei que não tem os 6 em português. Mas quem consegue ler em inglês, dá pra comprar no Kindle, dá pra comprar também um livro físico, se você está esbanjando dinheiro, eu não estou. E, por favor, se alguém leu Terramar e tem outras coisas que gostaria de apontar, deixa aí nos comentários. E quem não leu, por favor, leia Terramar. Quem gosta de fantasy, é um dos melhores fantasy já escritos na nossa tradição do fantasy europeu, do fantasy ocidental, digamos assim. Questiona várias coisas, quebra vários paradigmas, enquanto cimenta outros, mas traz muitas coisas. Inclusive, é aqui nesse livro que a gente começa a tradição das escolas de magia. Se não é o que começa a tradição, mas é o que cimenta a tradição das escolas de magia, como a gente vê em Harry Potter, por exemplo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e depois eu volto com mais.